E aí, vamos estudar a lição? Super segunda-feira em evidência, e o assunto que estamos estudando, ele é bem sério, mesmo porque é motivo de muita chacota, escárnio por parte de muita gente no mundo que nós vivemos. Portanto, é preciso termos uma compreensão adequada, porque a despeito de tudo o que se diz, existe uma essência verdadeira revelada nas Escrituras Sagradas concernente ao assunto dízimo. E a despeito de todas as piadinhas que giram por aí, o que é a verdade revelada pela palavra? Já sabemos que Malaquias capítulo 3, verso 10, nos anuncia para levarmos todos os dízimos à casa do tesouro. Pastor, o que era essa casa do tesouro? Vamos examinar o texto dentro do seu contexto? Pois é, quando tudo começa, o desenvolvimento do povo de Israel, a partir das orientações do Sinai e tudo mais, toda a organização orientada por Deus, estamos percebendo que a tenda que montava-se, desmontava-se à medida que o povo ia peregrinando de um lugar para o outro, funcionava como a casa do tesouro, onde os membros israelitas traziam então os seus dízimos em louvor e adoração ao Senhor, devolvendo aquilo que ele solicitou. Na sequência, estamos vendo Siló sendo palco da casa do tesouro, aonde ali o povo se dirigia para devolver os dízimos. Consequentemente, no decorrer da história, o templo finalmente é estabelecido em Jerusalém e ali funcionou como sendo a casa do tesouro. E você percebe no desenvolvimento da história de Israel que existiam pelo menos 3 festividades onde toda a nação vinha e aproveitava essa circunstância para devolver o dízimo sagrado ao Senhor. Você observa a festa da Páscoa como uma oportunidade, a festa do Pentecostes como uma outra oportunidade e a festa dos tabernáculos como a terceira oportunidade. Ou seja, eram 3 oportunidades por ano quando eles traziam os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro, o santuário do Senhor. Você observa que os levitas eram responsáveis por isso, e aí, consequentemente, eles distribuíam o dízimo entre os irmãos por toda a terra para fazer a obra prosperar. E você observa isso em 2 Crônicas, no capítulo 31, do verso 11 em diante, Neemias capítulo 12, do verso 44 em diante, e o capítulo 13, do verso 8 até o 14. O dízimo trazia o sustento necessário para os levitas, que viviam em função somente da administração do santuário, do desenvolvimento religioso de Israel, e tudo isso era orientado pelo próprio Deus. Os levitas não tinham a participação na divisão das terras, das propriedades, mas eles ficavam limitados às cidades de refúgio e às atividades específicas do santuário. Isso é claro nas Escrituras Sagradas. E Deus orientou que eles deveriam então fazer a utilização destas doações para a realização da obra junto ao santuário. Tomando isso como ponto de partida, nós temos a estrutura da nossa igreja. Todos os sábados nós vamos até lá, nós adoramos, devolvemos os nossos dízimos, sábados, quartas, domingos, os cultos regulares e oficiais. E nós temos uma casa do tesouro, onde administra-se todos esses recursos para todas as igrejas, que são as nossas associações, nossas missões, e consequentemente o dízimo é o responsável para a manutenção de todos aqueles que vivem em função do Evangelho e para que a obra de modo organizado possa ser desenvolvida, especialmente nos lugares onde ela ainda não existe estabelecida, assim corroborando para o avanço e para o crescimento do Evangelho. Por esta razão, nós somos um movimento religioso significativo, gigantesco, espalhado pelo planeta, onde estamos presentes em mais de 200 países, graças a essa estrutura organizacional que remonta os moldes do povo de Israel. Diante disso, compreendemos a casa do tesouro como sendo de fato essas sedes onde administram todos os recursos para que estes recursos possam suprir as necessidades de todos os levitas e da estrutura que a igreja mantém para levar adiante a pregação do Evangelho a todo mundo. De modo que é um privilégio para nós escrevermos a história do avanço da causa de Deus nesta terra através da participação que ele nos orientou
que é o sistema de dízimos e também de ofertas. Que Deus nos faça cada vez mais agradecidos a Ele por conhecermos a mensagem do Evangelho e termos a alegria de colaborar para que algo tão significativo com reflexos eternos possa alcançar a vida de muitas pessoas com a nossa participação. Bendito seja o nome do Senhor, que nos responsabilizou e que nos privilegiou com esta dádiva. Vamos orar? Obrigado, Deus querido, pela compreensão da Tua palavra e pelo esclarecimento que a mesma nos dá sobre assuntos tão importantes como estes citados na lição de hoje. Em nome de Jesus.